Muito bem, pessoal, estamos aqui na aula 30 e estudaremos sobre João Duns Scotus. Vamos então ver os objetivos dessa aula. É compreender melhor as ideias desse pensador do final da escolástica chamado Duns Scotus. Mas antes, uma pequena revisão da aula anterior. Lembre-se que na última aula aprendemos um pouco sobre as ideias de Boaventura, que defendia as ideias de Agostinho e criticava, foi um pouco contrário às ideias de Aristóteles. Lembrete, responda sempre as perguntas que tem lá no Class 1 para garantir a sua presença. Características gerais de Duns Scotus. Nasceu em 1266 na cidade de Duns, na Escócia. Tem uma lenda que pediu sua inteligência a Deus. Conta que quando ele era pequenininho, ele era assim, meio burrinho, sabe? Não conseguia entender bem as coisas, com muita dificuldade. Mas ele já era um garoto muito devoto. Aí, junto da mãe, começou a rezar muito a Deus e a Nossa Senhora para lhe dar uma boa inteligência. E aí, de acordo com essa lenda, ele de fato foi atendido nas suas orações e acabou se tornando um dos grandes nomes da escolástica. Tá aí a oportunidade. Ele viajou bastante disseminando suas ideias. Em 1303 é expulso da França por não seguir as ordens do rei, mas volta um ano depois, tendo a titulação de mestre. Você pensa que é só você que acaba brigando com pessoas de autoridade? Até ele brigou, de tal maneira que foi até expulso da França. Por quê? Porque o rei com o Papa estava lá numa briga, se era assim, era assado, e como ele é religioso, ele sempre concordava com o Papa. E aí o rei falou, seguinte, se tu concorda com o Papa, cai fora daqui. Mas um ano depois as coisas se amenizaram, ficaram mais amenas, e ele pôde voltar para a França, mas agora com um título maior e pôde ser professor ali. Mas morreu relativamente novo, com apenas 42 anos de idade. Mas beatificado mesmo só recentemente pelo Papa João Paulo II, recentemente morto. Ao lado de Anselmo, Boaventura, Alberto Magno e Tomás de Aquino, foi um dos maiores pensadores da escolástica. Veja bem, né? Por isso que estamos aqui estudando esse final da escolástica, que com essa aula a gente tem uma conclusão sobre esse tema. Não escreveu sumas. Como que é isso? Lembra que tem a Suma Teológica lá do Tomás de Aquino e outros livros. O que é isso? As pessoas fazem vários escritos e mais no final da vida faz um resumão das ideias. Ele não fez isso. Sua linguagem é obscura. O que é isso? É toda refinada, cheia de detalhes, muitas variações. Mas sua principal obra é a infinitude, né? A infinidade de Deus. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Quem foi Duns Scotus? Em que período ele viveu? E quais as características de sua vida? Anote ali um pouquinho no teu caderno e já retornamos.
Muito bem, espero que você tenha feito alguma anotação, ter anotado certinho um pouco sobre esse filósofo Duns Scotus. Afinal, quem foi ele, em que período ele viveu e quais as características de sua vida? Ele foi um filósofo do período da Escolástica, que nasceu na Escócia. Ele viajou bastante pela Europa e tinha inteligência reconhecida por todos. Ganhou titulação de mestre em teologia pela Universidade da França. Olha que interessante. Primeiro ele vai na França, aí ele é expulso da França por briga lá com o rei. Depois ele volta para a França, agora com um bom reconhecimento do seu conhecimento e volta como mestre em filosofia e teologia. Provas da existência de Deus. Vamos lembrar que na outra aula nós já falamos das 5 provas da existência de Deus em São Tomás de Aquino. Agora vamos falar um pouco das provas de Deus neste outro filósofo, no Duns Scotus. Existem seres incriados e seres criados. Todos os seres no mundo são finitos. Essa é a primeira conclusão dele, que nós somos seres criados. E como seres criados somos limitados. E se somos seres criados, nós temos que ser criados por alguma coisa, por algum ser. E essa desenvolve então a primeira prova de Deus. Esse ser que cria os outros seres é Deus. As coisas nascem e morrem. No mundo, as coisas criadas são finitas, porque um dia nascem e no outro morrem. Observa essa imagem que bonita, né? Mostrando um lado assim da árvore toda florescente e o outro assim já secando. Mesmo na natureza, temos ali relatos das oliveiras que vivem 2.000 anos, 3.000 anos, mas mesmo que vivam 3.000 anos, que é tempo pra caramba, ainda assim elas morrem. Nos Estados Unidos temos história também de árvores lá, das sequoias, que vivem muitos milênios, mas ainda assim elas morrem. Então essa é a ideia básica, que tudo o que é vivente nasce e morre, são finitos. Já as coisas incriadas, Duns Scotus recupera o argumento de Parmênides sobre o ser. O que Parmênides dizia? Que o ser é, o não ser não é. E só pode existir um ser plenamente ser, é o Deus, é Deus. Todos os outros seres existem, mas de modo transitório, dependendo sempre desse ser que é o incriado. Deus é o ser, Deus é o incriado. Se existe algo que não foi criado, de onde deriva todas as coisas, esse algo só pode ser Deus. Aqui é reforçar sempre, né? Estamos numa aula de filosofia, mas todos esses filósofos do período da Idade Média sempre vai aparecer uma certa catequese, uma catequese da Igreja Católica, porque é isso que os filósofos acabaram fazendo nesse período. Está sempre usando a filosofia para justificar a teologia. É impossível existir um ser incausado. Até Deus tem uma causa, que é a si mesmo. Olha só. Ele coloca que tudo que existe, todo o ser, ele deriva ele tem uma causa. Mas ele relembrando lá os textos do Tomás de Aquino, que coloca que Deus é a causa incausal, ele coloca que Deus, ok, ele não tem uma causa anterior a ele, mas ele tem uma causa, que é o si mesmo. Deus existe porque Deus existe, ponto. Então esse está fechado um ciclo nele mesmo. Deus é aquele que não concebemos, nada maior que ele. Lembra de Santo Anselmo? Duns Scotus concorda com ele, pois Deus é o maior de todos, o infinito. Aqui é relembrar um pouquinho da outra aula e colocar
dos graus de perfeição, de colocar aqui sempre imaginando uma coisa maior e comparar pequeno com grande, maior com menor. Então, nessa ideia de maior e maior e maior, temos que chegar a uma coisa mas tão grande, que não pode existir nada maior do que ele. E essa coisa tão grande que não tem nada maior do que ele é Deus. Então vamos ao exercício 2. Explique por que Deus é infinito segundo Duns Scotus. É sobre ele que vamos falar agora. Dê uma anotadinha aí no teu caderno. Esperamos um momentinho e já voltamos.
Muito bem, conseguiu fazer uma anotação aí no teu caderno para deixar anotado? Escrever sempre é bom para reforçar a memória. Explica então por que Deus é infinito segundo Duns Scotus. Existem as coisas criadas e as incriadas. Não existe nada que não seja criado, a não ser o próprio Deus. Pois Deus cria a si mesmo. Deus é impensável, como disse Santo Anselmo. Então, se Deus criou tudo o que está no mundo, criou a si mesmo. E é impensável. Ele, portanto, é infinito. Então, olha só, acaba um certo círculo aí. É Deus criando a si mesmo. É algo que está fora do tempo, fora da finitude. Deus é infinito. Então, dizer quando que Deus foi criado? Deus foi criado quando ele se criou. Então, isso é fora do tempo. Então, agora vamos a alguma distinção formal. O homem no paraíso sabia de tudo. Quando estava no paraíso, o homem entendia a essência das coisas, muitas vezes sem vê-las e estudá-las. Olha o que está acontecendo aqui. Esse filósofo coloca, então, da seguinte maneira. Ele imagina lá o homem no paraíso, né? Talvez, como diz a Bíblia, lá o Adão e Eva, antes do pecado original. Ele vivendo nesse paraíso, ele conhecia tudo, sabia de tudo, conseguia captar a essência de todas as coisas. Ele estava numa plena sabedoria com a natureza. E não precisava nem estar estudando, ele simplesmente sabia. Porque nesse momento, antes do pecado original, ele estava em plena conexão com Deus. Porém, na Terra, o homem perdeu essa capacidade. Ou seja, agora o homem perdeu essa capacidade porque pecou. Por isso ele tem distrações. Então agora ele coloca da seguinte maneira. O homem pecou, comeu lá do fruto proibido, foi expulso do paraíso e está na Terra com todo um sofrimento, desconectado de Deus. Daí a palavra religião, querer dizer religar, né? Ligar novamente. Então essa seria a grande função da religião. Então esse homem desconectado não consegue mais perceber a essência das coisas, de ver as coisas como elas são. O seu conhecimento ficou embaçado, ficou tudo muito obscuro. Então, aí temos uma distinção formal. Lembre-se da distinção que existia lá da escolástica. Então, olha aqui, presta atenção nessa imagem. Uma coisa é estar olhando o objeto. Outra coisa é o pensamento sobre o objeto. Então, aquele objeto na minha mente, o mundo das ideias. Então, há toda uma distinção entre o objeto real e o objeto na minha mente, eu pensando sobre o objeto. E aí o Duns Scotus propõe um meio termo entre essa separação do objeto real e do objeto no mundo das ideias. É a tal da distinção formal. Como que é isso? Ele além disso, ele propõe receitas, que é assim, é a individualidade do ser humano, todos têm um corpo, uma mente, uma perna, que é só sua e de mais ninguém. Então, como que está funcionando? Se por um lado está o pensamento na ideia, isso é uma metafísica, é uma formalidade a separação. Então, o mundo das ideias, de certa maneira, também existe. Então, é um acordo. E essa palavra grega aí, olha bem, ó, receitas, ela coloca o seguinte: se por um lado nós somos imagem e semelhança de Deus, cada um é como se fosse Deus, mas por outro lado, nós temos as nossas distinções individuais. Eu sou eu, você é você. Eu tenho aqui a minha mão, você tem a sua mão. Então, nós temos toda uma individualidade. O mesmo acontece com os animais. Eu tenho o meu gato, você tem o seu gato. Um tem um cachorro, outro tem outro cachorro. São seres individualizados, apesar de todos estarem ligados por uma essência. E aí nós perguntamos, o que Duns Scotus entendia como distinção formal?
justifique e contextualize a resposta. Pense um pouquinho sobre isso, faça uma anotação no teu caderno e logo voltamos.
Muito bem, fez uma anotaçãozinha aí sobre essa questão? Vamos rever? O que Dom Scotus entendia como distinção formal, justifique e contextualize a sua resposta. Na escolástica existia uma distinção derivada do platonismo, em que o mundo real era diferente do mundo das ideias. Duns Scotus vai acrescentar uma terceira via nessa divisão, que ele vai chamar de distinção formal. Era um meio termo entre o mundo real e o mundo das ideias. Essa distinção, esse formal, deriva justamente do Aristóteles. Então, olha a mistura que está acontecendo. Nós temos na escolástica o platonismo, né, o neoplatonismo, e agora temos o conhecimento do Aristóteles. Então, eles até mantêm essa parte do mundo real e mundo das ideias, mas acrescentam uma ideia aristotélica da formalidade das coisas, né, de uma existência formal. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso na sequência. A individualidade versus a universalidade. A exceitas versus natureza comune. Ele fazia uma distinção entre o indivíduo e a natureza comum. São duas coisas diferentes uma da outra. Vejamos o que é isso. Se por um lado eu tenho muita semelhança contigo, né? Ao meu formato, eu tenho cabeça, eu tenho olho, eu tenho orelha, né? Tenho mão, tenho braço, assim como você também tem essas partes no corpo. Então nós temos uma semelhança e daí gera a essência de dizer que nós dois somos seres humanos. Assim como nós vemos lá o cachorro, um cachorro é parecido com outro cachorro, e aí gera uma essência, então por isso que nós chamamos de cachorro. O outro ser nós chamamos de gato, e assim cada ser damos um nome, porque eles estão vinculados a uma essência, uma coisa comum. Mas por outro lado, cada ser desse é individual. Eu sou eu, você é você. O que me fere não te fere. Então, cada um de nós tem, eu tenho a minha mão, você tem a tua, né? E é essas diferenças aí. Então, ele coloca, por um lado, a coisa que une todo mundo, que é essa parte da natureza comum, que é a essência, mas, por outro lado, ele separa o que é individual, o que é de cada um. Mas ele completa, ou seja, só existe o individual. E o comum é a abstração desse indivíduo, que por sua vez forma um coletivo. Então olha que interessante essa ideia aqui. O coletivo não existe de modo metafísico, de modo universalizado. Né? Quando a gente fala lá no colégio, dizemos assim, essa é a turma do primeiro A. Quando a gente chama primeiro A, estamos falando um coletivo. Mas esse coletivo só existe pela soma dos indivíduos. Porque tem o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3. Se não existisse vários alunos ali dentro, não poderia existir um coletivo chamado primeiro A. A mesma coisa quando a gente fala numa coisa maior. Fala assim, os curitibanos. O que é os curitibanos? São todos os moradores da cidade de Curitiba. Então, esse coletivo, os curitibanos, é universal que só existe de modo abstrato. Porque, no real, o que existe são pessoas individuais morando num determinado espaço geográfico e esse espaço geográfico se chama Curitiba. Então, o conjunto dos indivíduos desse espaço geográfico são chamados de curitibanos. Então, essa é a grande distinção que ele está fazendo nessa individualidade com o universal. E aí, temos muitos que dizem isso e acabou com o nominalismo. Ou seja, na crença em termos abstratos, que eles existem na realidade. Então, essa ideia que do nominalismo se termina. A palavra curitibanos é o nominalismo, que é o nome do conjunto
das pessoas que moram nesse espaço geográfico. Então é só um nome, não é uma existência metafísica. E aí vamos ao exercício 4 para concluirmos esse assunto. E por que Duns Scotus ajudou na derrubada da teoria nominalística? Faça uma anotação ali no teu caderno e já retornamos.
Muito bem, retornamos aqui. Fez uma anotaçãozinha ali, é sempre bom anotar para não esquecer e reforçar a memória. Por que Duns Scotus ajudou na derrubada da teoria nominalística? Ele defendia que as coisas coletivas não existem, que eram somente um amontoado de indivíduos. Ou seja, os nominalistas acreditavam que o coletivo era uma coisa em si mesmo, uma abstração, mas Duns Scotus discorda. Só relembrando, quando eu digo a palavra curitibanos, para os nominalistas, isso é uma existência, existe uma coisa abstrata chamada curitibanos. Enquanto que Duns Scotus diz que não, que isso é uma questão dos indivíduos. Só posso dizer a palavra curitibanos porque existe os indivíduos que moram nesse espaço geográfico. Vamos então à conclusão dessa aula. Nesta aula compreendemos as teorias de Duns Scotus. Lembre-se que ele acreditava na distinção formal, na abstração, sendo um amontoado de coisas. E Deus é infinito. Olha isso daqui. Olha um quadro aqui para resumir bem. Deus é infinito. Ele defendia a ideia que existem coisas criadas e coisas incriadas. Distinção formal. Meio termo entre o mundo da razão e o mundo real. Individualidade. O abstrato é um amontoado de indivíduos. E aí Duns Scotus nasce na Escócia, viajou por toda a Europa e virou mestre em teologia pela Universidade da França. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese. Você vai poder encontrar algumas referências sobre as nossas pesquisas ao final dos slides. Muito obrigado, até uma próxima aula.